Olá pessoal, como é que estão? Bom, finalmente conseguimos chegar na última aula, né, do ECE e a aula de hoje será sobre sistemas computacionais. Então, bom, aos troncos e barrancos conseguimos chegar à última aula, tá? Bom, espero que vocês estejam bem e tenham tido a oportunidade de aproveitar essas aulas de uma forma proveitosa, tá? Bom, estão de parabéns por ter conseguido chegar até aqui, tá bom? Então vamos lá. A aula de hoje, dessa semana, desculpe, vai ser dividida em duas partes. A primeira parte a gente vai falar sobre sistemas computacionais e uma outra segunda parte sobre o Internet das Coisas, IoT, e os sistemas não seria sobre, são sistemas com propósito, né, ou com objetivo a ser executado. Tá? Então vamos começar com sistemas computacionais, onde a gente vai apresentar também os conceitos envolvendo a palavra sistemas e a palavra computacional. Então é uma composição de dois termos, sistemas e computacionais, tá? E a gente vai explorar esses dois termos nesta aula de hoje, pelo menos nessa primeira parte. Bom, conceito de sistemas, e vem a pergunta, né? O que vem a ser sistema? É uma palavra genérica que vocês já devem ter ouvido bastante, mas ele tem uma definição, tem todo um histórico por trás dessa palavra e tem todo um conceito por trás dessa palavra. Tá? Então, a gente fala de sistemas de uma forma genérica, sistema de trânsito, sistema respiratório. Afinal de contas, o que é sistemas? O que tem de comum entre sistemas respiratórios e o sistema de trânsito? Né? Então, será que ambos são sistemas? Bom, está aqui. Sistema respiratório é um conjunto de órgãos e músculos que operam de uma forma conjunta e coordenada, possibilitando a respiração do ser humano. Na época de Covid, o sistema respiratório é um sistema que é muito prejudicado pelo ataque do vírus. Né? O sistema viário, o sistema de trânsito, é um conjunto de ruas, pontes, túneis. Essa parte é física, né? Mas temos elementos abstratos, não são físicos, sinais e semáforos. Né? A gente viu na aula de semiótica, né, que esses são sinais, né? Símbolos, construídos e organizados de forma a possibilitar o deslocamento de pessoas e cargas. Tá? Então, não envolve somente elementos físicos, ele envolve elementos abstratos como sinais, regras de trânsito e assim por diante. Tá? Isso tudo faz parte do sistema viário. Um outro exemplo de sistema é um sistema administrativo, um conjunto de cargos e funções organizados em uma estrutura, normalmente uma estrutura hierárquica, né? De forma a coordenar o trabalho de pessoas para um objetivo comum, que é o objetivo da empresa ou da entidade. Né? O que esses sistemas, esses três sistemas têm em comum? Tá? Então, qual a característica comum desses sistemas tão diversos como estão descritos aqui? Né? A parte comum, o que é comum nisso, é o aspecto de que esses sistemas são compostos por partes, né, por componentes, e que esse conjunto de partes realizam uma determinada função. Tá? Então, o sistema respiratório, por exemplo, é formado por órgãos e músculos, né, pulmão e músculo, que realizam a função de respiração. O sistema viário é composto por ruas, pontes, túneis, sinais, regras de trânsito que permitem a função de movimentação de pessoas e carga. E o sistema administrativo é uma composição de cargos e funções que permite a realização de trabalho, coordenar o trabalho dessas pessoas. Tá? Então, o que são os sistemas? Tá? Então, sistemas é um conjunto de partes, componentes, que tem como objetivo executar uma determinada função. Mas essas partes aqui é essencial que sejam integrados ou relacionados de alguma forma para que
todos contribuam para esta função. Então, no sistema respiratório, por exemplo, será que o olfato faz parte, né? É parte do corpo humano, mas será que ele faz parte do sistema respiratório? Bom, o nariz sim, talvez, né? Porque ele ajuda a respirar, tá? Mas o braço, os músculos da perna, será que faz parte do sistema respiratório? Tá? Então, não é porque faz parte do corpo humano que ele vai fazer parte do sistema respiratório, tá? Ele é parte de outro sistema, mas o que caracteriza um sistema respiratório é ter apenas as partes e componentes, né, órgãos e músculos, que contribuem para a função da respiração. Então, esse é o conceito de sistema, tá? Um conjunto de partes que interagem entre si, então essa palavra interação é muito importante, né? Cujo conjunto, né, realiza uma determinada função ou atinge um determinado objetivo. Então essas são as partes, elas interagem entre si, tá? E esse conjunto aqui realiza uma determinada tarefa, uma determinada função, tá? Então, o fato de compor um conjunto, ele automaticamente cria uma fronteira, tá? Então, cria uma fronteira entre as partes que fazem parte desse sistema e partes que não fazem parte desse sistema. Então, o sistema respiratório tem um conjunto de partes que é parte do sistema respiratório e um outro conjunto que não faz parte do sistema. E, então, naturalmente, há uma barreira, há uma fronteira delimitada e essa fronteira cria uma interface. Então, essa fronteira cria interfaces que podem ser de entrada, de saída ou interfaces bidirecionais. Ou seja, esses elementos dos sistemas podem relacionar-se com o ambiente ou devem relacionar-se com o ambiente externo através de interfaces adequadas, entrada, saída ou bidirecionais. Tá? Um modelo simplificado de um sistema seria realmente transformar esse cara aqui numa única caixinha, tá? E você descreve a função dessa caixinha aqui dentro, tá? Então você tem uma caixinha que tem entradas e saídas, tá? De uma determinada função a ser executada, tá? Já viram esse desenho, né? Esse desenho a gente usa para modelar um sistema computacional e é exatamente isso, né? Se você coloca a função de processamento aqui dentro, esse aqui se torna um modelo, né, de um sistema computacional, tá? Então, essa é a configuração e uma característica importante do sistema é que ele permite uma hierarquização. Então, nós vimos que isso aqui se torna uma caixinha, né, com uma determinada função, e cada uma dessas caixinhas que estão aqui dentro pode ser também uma função, tá? Então, pode ser um sistema também. Então, da mesma forma que nós temos uma caixinha aqui, né, no sentido mais amplo aqui, que se torna uma função, ou seja, executa uma determinada função, e essa caixinha, composta por diversas outras caixinhas aqui, se torna uma função única que pode vir a ser uma outra caixa dentro de um outro sistema maior. Tá? Então, você pode ter uma estrutura hierárquica usando o conceito de sistemas, uma caixinha dentro da outra. Tá? Você pode ter várias caixinhas aqui dentro também que realizam uma determinada função aqui. Tá bom? Então, essa hierarquização teve uma função muito importante para a ciência. Por quê? Porque permitiu que você pegasse um tema, um assunto, por exemplo, e você dividisse esses elementos em partes, né? Partes aqui e partes dentro dessa parte também. Ou seja, você consegue estudar uma parte pequena em profundidade sem perder a noção do todo, sem perder o contexto, tá? Então, esse recurso de você poder hierarquizar e você poder fazer uma abordagem em profundidade de um determinado assunto, uma especialização do conhecimento ou de uma determinada tarefa, tá? Permitiu o desenvolvimento de uma série de aspectos, né? Tanto da ciência como também na atividade humana. Tá?
Então, existe hoje uma grande especialização, não é isso? Então, você tem especialistas que entendem cada vez mais de detalhes cada vez menores, mas com esse esquema você consegue manter o contexto. Tá? Então, a partir desse mesmo esquema de especialização, você consegue ter caixinhas cada vez melhores, né, mais bem construídos, tá, que fazem parte de um contexto muito maior. Você consegue montar coisas extremamente complexas ou extremamente grandes, né, ou com diversos elementos especiais, sem perder o contexto. Tá? Então, essa visão de sistema é que permitiu construções de coisas grandes, como foguetes, por exemplo, que têm centenas de milhares de partes altamente especializados, altamente exige alta tecnologia e conhecimento, tá? E com todo, né, com todo o foguete, por exemplo, podendo operar e funcionar corretamente, porque cada um dessas suas partes contribuem ou realizam perfeitamente a sua função. Essa especialização permitiu também o avanço da ciência. Tá? À medida que a quantidade de conhecimento vai crescendo, o ser humano não tem a capacidade de entender o todo ou manter um grau de profundidade de entendimento em cada um dos elementos que estão aqui. Então, essa capacidade de você dividir e segmentar as partes permitiu que você tivesse grandes especialistas, né, desenvolvesse o conhecimento específico em cada uma dessas áreas, sem perder a noção do todo, tá? De toda a estrutura, ok? Então, essa é uma característica que a gente chama de partição, né? Particionamento do todo, tá? E na área de ciência é conhecida como reducionismo. Tá? O reducionismo é uma técnica da ciência em onde você vai reduzindo o problema em partes cada vez menores dentro do contexto do sistema, sem perder a visão do sistema, tá? Para você poder estudar em profundidade. Tem um super especialista. Tá? A gente chama isso de reducionismo. Mas, ao mesmo tempo, esse reducionismo gerou críticas hoje, né? De umas 2 décadas para cá, tá? Principalmente na virada do milênio, muitos, né, começaram a criticar esse excesso de reducionismo que fazia com que você tinha super especialistas, mas que não tinha uma visão do todo, ou perdia o contexto do todo. Tá? Então, você vai dividindo, por exemplo, esse bloquinho em pedaços cada vez menores e de repente você perde a noção dessa interação que existe num nível mais alto entre outros blocos, outras áreas. Tá? E isso criou a necessidade, o entendimento de que você tinha que desenvolver essas outras áreas, desses outros relacionamentos, ou combinação desses relacionamentos, que a gente chamou de interdisciplinar. Tá? O FABC tem como um dos seus pilares, né, justamente explorar esse conhecimento que ficou entre essas caixinhas, ou seja, conhecimentos interdisciplinares que envolviam o entendimento de diversas áreas com alto grau de conhecimento, de profundidade. Tá? Então, essa é a visão de sistema, definido como combinação, né, de partes que interagem entre si, que realizam uma determinada função. O sistema da nossa universidade tem como objetivo a aquisição do conhecimento, né, a aquisição e a transmissão do conhecimento. Temos como as entradas professores, estudantes, funcionários, né, toda uma estrutura de pessoal, equipamento e instalações, tá? Que realizam as funções de ensino, pesquisa e extensão. E nós temos como saída profissionais, estudantes treinados, pesquisadores e pesquisa e serviços da comunidade. Tá? Então, essencialmente é um processo, né, é um sistema onde nós temos essas entradas e saídas, e a parte interna são elementos focados numa única função de desenvolver e transmitir o conhecimento.
Bom, característica do sistema, né? Realiza uma determinada função, interage com o ambiente externo através das interfaces, estrutura interna formada por partes e interações, tá? Então, não esquecendo que a estrutura interna não é só essas partes, são as interações também, tá? Então, é formada por partes e interações. Função, todo sistema realiza uma determinada função, né? Uma ou várias funções. Quando o sistema é criado ou desenvolvido pelas pessoas, ele possui um objetivo, explícito ou não, de que normalmente é atender uma determinada necessidade. Uma vez construído, passa a realizar a função que atende essa necessidade. Tá? Um exemplo, o sistema viário que nasceu da necessidade de deslocamento, né? E foram construídas suas pontes, regras e sinais de trânsito com o objetivo de atender esta necessidade, orientando o seu desenvolvimento. Uma vez construído, o sistema viário executa a função de possibilitar a movimentação de pessoas e cargas. Tá? O ambiente externo é o ambiente, ou meio ambiente, é um conjunto de fatores que interfere direta e indiretamente no funcionamento do sistema. Por exemplo, o ar que é respirado pelo pulmão não faz parte do sistema respiratório, mas a qualidade do ar afeta o seu funcionamento. A relação do meio ambiente com o sistema é realizada através das interfaces, né? Que podem ser somente de entrada ou saída ou bidirecionais, né? Onde envolve uma interação. Tipos de interfaces são de comunicação, homem-máquina, alimentação, etc. Parte do sistema é composto por partes interrelacionadas que possibilitam a realização da função do sistema, né? Esse relacionamento é organizado podendo formar hierarquia de sistemas ou subsistemas, ou seja, uma parte de um sistema poderá ser um outro sistema. Nós já falamos sobre isso, né? Bom, a forma de interação desse sistema com o meio ambiente externo é através dessas interfaces, tá? Então, essa fronteira aqui estabelece, tá? Essas interfaces estabelece o que é dentro e o que é fora, né? E, portanto, estabelece esse relacionamento. E a forma de interação com o ambiente externo tem basicamente esses três formatos, né, de interação. O mais conhecido é a função que é reativa, né? Ou seja, ele reage à entrada, dado uma entrada, ele reage com uma saída. É basicamente uma função, no caso da matemática, seria uma função de transferência. Tá? Pode ser uma função combinatória direta, ou seja, uma combinação de entradas gera uma saída, ou pode ser uma função que a gente chama que tem uma máquina de estado, ou seja, uma função com memória. Tá? Então, ele vai, as entradas anteriores formam um passado, formam uma memória e pode reagir a essas entradas de uma forma diferente de acordo com o estado da máquina, o estado do sistema. Uma outra função é uma realimentação, tá? Uma outra forma de interação, onde a saída é realimentada, né? Ele é uma das entradas aqui para você checar se a saída se torna uma entrada para você checar, né, se a saída está atendendo ou não a uma determinada característica. Por exemplo, tá? Uma realimentação é realizada normalmente para tentar ver, checar se a saída atende a saída é a saída desejada para a realização daquela função. Outro tipo de relação com o ambiente externo seria através da interação, um processo interativo, né, em que você vai ter entradas e saídas com o sentido de você chegar a um estado desejado através do processo interativo. Bom, uma outra característica interessante desse sistema é que a ciência e a engenharia utilizam teoria de sistemas de uma forma diferente. A ciência usa as teorias de sistema para fazer justamente o que a gente falou de reducionismo, né? Tá? Para tentar pegar um problema maior e dividir em partes para tentar estudar cada uma dessas partes isoladamente. Tá? Então,
Mas a engenharia faz um processo inverso, porque a ciência ele estuda o que existe. A engenharia constrói coisas que não existem, né? Então, a teoria de sistema é utilizada não só em engenharia, desculpe, né? Por exemplo, o pessoal da computação, né? Utilizam a teoria de sistema para realizar, criar produtos, né, a partir de elementos construtivos. Então, um exemplo na área de ciência da computação é você criar, a gente chama de desenvolvimento orientado a objeto, que a gente cria objetos que são módulos de softwares, né, programas e dados, tá? A gente chama de objetos, e a partir da montagem da relação desses objetos, criamos outros programas que podem vir a ser outros objetos. Tá? Então, é a forma de você ir construindo de uma forma gradativa, né, das partes para uma coisa maior. Então, são duas abordagens diferentes. Uma é construtiva e outra é dividir, reduzir para você compreender e estudar. Tipos de sistemas. Tá? Vamos começar com sistemas abertos e fechados para a gente analisar depois com mais detalhes os sistemas complexos. Tá? Vamos lá. Então, o que é um sistema aberto? Um sistema aberto não é só uma questão de interação com o ambiente. Um sistema aberto permite que as partes do sistema entrem ou saiam. Tá? Então, deixa eu voltar aqui. Um sistema aberto essas partes aqui poder entrar e sair dentro do sistema. Tá? O que é um sistema fechado? O sistema fechado é um sistema fixo, na verdade, rígido, né? Onde essas partes, tá, não reagem, não saem ou entram dentro do sistema. Tá? Não é que não haja interação, viu, gente? Muitos confundem sistemas fechados como sistemas que não têm interação com o ambiente. Não é isso. O sistema fechado é aquele que não troca partes com o ambiente. Estável e dinâmico, né? São essas características da dinâmica dessas partes que compõem o sistema. Tá? A velocidade com que ele muda ou com que ele se adapta, tá, caracteriza ele como sendo estável ou sendo dinâmico. Adaptativo ou não adaptativo, mudar em respostas a mudanças do ambiente, ele não é necessariamente mudar os sinais, é mudar a sua estrutura interna para se adequar ao ambiente. Permanente ou temporário, bom, são sistemas que podem existir. A maioria dos sistemas que nós conhecemos, né, tem uma duração. Tá? Então, eles existem por um determinado período de tempo. Normalmente, a sua eficácia, a sua eficiência, o seu desempenho, tá, e a sua própria confiabilidade, que são características do sistema, não são estáveis no tempo. Né? Então, eles vão tendo picos, né, de desempenho e depois tem um decaimento. Tá? Essa queda de desempenho, você normalmente diz que está no fim do ciclo de vida, do sistema, e ele pode vir a ser descartado. Tá? Então, essa é a ideia do permanente e temporário. Bom, finalmente, né, tem essa divisão aqui em cima que é simples ou complexo. Nessa área de sistemas, né, nós temos uma coisa chamada sistemas complexos. Tá? O que são sistemas complexos? Deixa eu voltar aqui. Tá? Muitos dos sistemas, pela própria definição do sistema, quer dizer, partes que compõem, né, interagem entre si e realizam uma determinada função. Tá? Então, muitos dos sistemas podem ser compreendidos justamente por essa divisão. Tá? Então, a gente chama isso de sistema simples. Mas muitos sistemas a gente não consegue explicar somente com a interação entre as partes e sabendo as partes dele. Tá? Um exemplo é o cérebro. Tá? O cérebro é um sistema constituído com neurônio. A gente viu isso na aula passada, né? A gente viu como é que o neurônio funciona. O neurônio tem um modelo dele, é relativamente simples. No entanto, né,
através do conjunto de neurônios, e só tem neurônios, né? E a gente sabe como é que eles se relacionam, o que, que eles fazem internamente, tá? Mas isso não consegue explicar, por exemplo, o que é a consciência, o que é a mente humana, né? O que é o raciocínio ou inteligência. São atributos macros do sistema do cérebro que a gente não consegue analisá-los de uma forma reducionista. Tá? E é isso que a gente chama de sistemas complexos. Por quê? Tá? É um sistema, porque é uma junção de elementos, de partes, que interagem entre si, mas que ele gera um comportamento, né, que a gente chama de emergente, gera um atributo, propriedades emergentes que não conseguem ser explicados simplesmente analisando-se as partes. Então, essas são uma das limitações da ideia do reducionismo científico. Tá? Ele bate nessa barreira porque muitas coisas, por exemplo, o cérebro, né, não consegue ser explicado simplesmente com a teoria de sistemas. Tá? Então, essa área a gente chama de sistemas complexos. Tem alguns atributos importantes. Né? Um dos principais atributos é ter essa propriedade emergente. São sistemas que geram, se você junta, ele cria uma propriedade nova que é, existe de fato, tá? E você tem que fazer um outro tipo de modelo para tentar entender essas propriedades. A gente chama de propriedades emergentes. A inteligência é uma propriedade emergente. Tá? Então, por exemplo, uma colmeia, né? Você tem várias partes que são as abelhas, tá? Eles interagem entre si, mas cada uma dessas abelhas tem uma inteligência muito limitada, né? Você não pode dizer exatamente que existe uma capacidade grande de adaptação, né, da abelha em si. Mas o conjunto da abelha, a colmeia em si, tem uma grande inteligência que a gente chama de inteligência social. Tá? Por quê? Ela tem a capacidade de sobreviver a alterações do ambiente, tem a capacidade de você se adaptar ao ambiente. Você destrói a colmeia, ela se reconstrói em outro local, tá? Ele aguenta tempestades, ele aguenta a evolução do tempo e alterações climáticas e vai sobrevivendo e tem a capacidade de se adaptar ao ambiente, coisas que a abelha sozinha não tem, mas a colmeia tem. Então essa capacidade de adaptação, essa capacidade de ter uma inteligência coletiva e social, ele caracteriza um sistema complexo. Tá bom? Aliás, o criador, né, da teoria de sistemas, a gente chama de TGS, né? Teoria Geral de Sistemas. Tá? Foi um biólogo chamado von Bertalanffy. Tá? Então, o que ele reparou, na verdade? Ele estava estudando, ele é do século passado, né? Começo de 1900, tá? Mais ou menos nessa época, ele fazia o que todo biólogo faz, né? Ele pega e disseca uma ave, né? Faz toda aquela caracterização, tamanho da asa, tamanho do bico. Ele reparou que só registrar a ave por si só não era o suficiente, porque o formato da asa, o que ele come, ou o formato do bico, né? É tudo dependente do ambiente onde essa ave estava. Tá? Inclusive, ah, todo o comportamento social dele era dependente do ambiente. Tá? Então, como é que uma ave se relaciona com outra, como é que o clima e o meio ambiente interfere, né? A existência não de predadores, tá? Tudo isso interfere nas características e no comportamento da ave. Então, não adiantava só registrar a ave, tinha que registrar todo o seu ambiente. Tá? E aí ele veio a estruturar, a conceber essa teoria geral de sistema, porque ele viu que a ave era parte de um sistema muito complexo, né? Não só a ave, como também os outros subsistemas que geram alimento, geram clima, geram o ambiente para essa ave. Tá? Ele basicamente definiu, né, concebeu também
a ideia da ecologia, né? A ecologia como parte de um sistema maior, tá? Então, esse foi a origem da teoria geral de sistemas, né, criado por um biólogo chamado von Bertalanffy. Bom, avançando um pouco, tá? Bom, aqui temos um exemplo, já passamos. Como todo sistema, né? Como toda caixa preta que está aqui, se a gente interpretar como caixa preta, nós temos alguns parâmetros que a gente pode utilizar para fazer uma avaliação, tá? Então, esse é um padrão na área de sistemas que a gente avalie essa caixa preta, tá? Então, como é que a gente pode avaliar? Dois parâmetros principais são o desempenho e a confiabilidade, tá? O desempenho é como avaliar essa caixa preta em função da sua capacidade de executar a sua função, tá? Então, temos elementos de desempenho, que é eficiência e eficácia, temos elementos de capacidade, quais são os limites de capacidade para ele executar essa função, né? Ou seja, depende, como é que ele responde à demanda, e também o tempo de resposta, o tempo que ele demora para processar as entradas e gerar a saída, tá? Então essas são características principais do desempenho. E a confiabilidade tem a ver com a capacidade desse sistema em realizar essas funções de desempenho sem falhas, tá? Ou seja, dada uma determinada carga, ele vai degradar, por exemplo, essa degradação implica numa queda da confiabilidade, né? Então, o que ele precisa para realizar essas funções de uma forma confiável? Normalmente, esses dois parâmetros, essas duas características, né, que caracterizam esse sistema, independentemente da função dela, tá, são como se diz, opostos, né? Tá? Se você foca demais no desempenho e desenvolve essas funções de forma a maximizar o seu desempenho, normalmente vai implicar na perda da confiabilidade. Tá? E ao mesmo tempo aumentar a confiabilidade dele, que significa basicamente colocar mais redundâncias para essas funções, vai implicar na perda de desempenho. Então, no fundo, esses dois elementos são elementos que a gente tem que balancear para ter boa aplicação dessas funções. Essa dualidade é bem parecida com o que acontece com a codificação, né? Quando você tem uma codificação eficiente, tá? Não sei se você se lembra, né? Você faz uma compressão para reduzir e maximizar a densidade da informação, tá? Quando você consegue a máxima densidade de informação, você tem uma codificação altamente eficiente. No entanto, ao fazer isso, você perde todas as redundâncias, né? Os dados resultantes ficam extremamente vulneráveis às falhas, tá? E aí, porque cada bit, a perda de cada bit está na crítica, porque cada bit tem uma quantidade de informação maximizada, tá? Para aumentar a confiabilidade, né, a tolerância à falha desse dado, tá, dessa codificação, normalmente criamos e inserimos redundâncias para permitir a, a detecção em erros e a correção a erros, tá? Mas isso faz com que o tamanho final do código seja maior do que o original, apesar e contendo a mesma quantidade de informação, tá? Então, aqui é a mesma coisa, tá? O desempenho, maximizar o desempenho pode implicar em reduzir a confiabilidade. E maximizar a confiabilidade pode implicar na redução do desempenho, tá? Vamos ver os principais conceitos. A diferença entre eficiência e eficácia. Eficiência é medida direta, né, da função. Por exemplo, se a função é a fabricação do carro, tá, a ideia é você, um sistema eficiente, é produzir o carro, o máximo de produção com o mínimo de custo, né, com qualidade, claro. Tá? Isso é a relação entre o que foi produzido e o que foi consumido. Isso é a medida da eficiência.
tá? Isso depende da função, tá, gente? A medida de eficácia é um conceito ligeiramente diferente. Muita gente confunde esses dois conceitos, né? Eficácia tem a ver com o objetivo a ser atingido com aquela função, tá? Então, o primeiro foco é aqui, a função, né? O objetivo é a função. O segundo objetivo é por que dessa função, tá? Então, a eficácia está querendo medir o objetivo a ser atingido. Muitas vezes você altera a função para que o objetivo seja atingido, tá? Essa é a preocupação da eficácia, tá? Então, fabricação do carro, objetivo, né? Às vezes você perde o objetivo. Estamos fabricando o carro certo? Então, uma coisa é você fabricar, por exemplo, né, um carro esportivo, né, com mínimo de custo e máximo de produção. Mas aí você pode se questionar, mas será que esse carro que as pessoas querem comprar, né? De repente, as pessoas querem comprar não é um carro esportivo, e sim um carro que tenha, por exemplo, menor índice de poluição, tá? Então, atingir a eficiência pode ser diferente de atingir a eficácia. Objetivo específico do sistema, né? Tá? Estabelecer padrão. Uma coisa muito importante é ter padrões de desempenho. Esse essa é a medida, né, dos objetivos a serem atingidos, e você ter esse padrão aqui ao longo do desenvolvimento do sistema, ou também ao longo da execução do sistema, né, durante um certo período de tempo, tá? Isso é importante, essas medições são importantes justamente poder acompanhar, né, a evolução e comparação dessas medidas. Que venha a ser padrão. O padrão pode ser, por exemplo, do mercado, né? Qual que é o nível de eficiência que eficiência ou eficácia, né? Que os meus concorrentes conseguem atingir, tá? Então ele serve como um benchmark, né? Uma referência para o seu desempenho. Isso implica que você deve realizar essas medidas sempre, tá? Então essas medidas estão sempre sendo realizadas se você quer acompanhar e obter o máximo de desempenho, né, no sentido de eficiência e eficácia, né, no tempo. Tempo de resposta é uma característica importante também, porque não adianta ter um bom desempenho se o tempo de resposta é lento, ou seja, o resultado é produzido, mas ele é produzido no tempo errado, né? Ou seja, sistemas muitas vezes, né, a gente esquece de especificar o tempo de duração aqui, né? Por quanto tempo você quer, dada uma entrada, quer que a sua saída esteja disponível, tá? São características de tempo de resposta. Em sistema de tempo real da computação, né, a operação correta depende não somente da saída correta, mas também produzido no tempo certo, tá? Então, veja, então não adianta ter uma saída correta, né? Ou seja, uma saída sem falhas. Mas se essa saída sem falhas sai no tempo errado ou fora do tempo que ele precisa, não adianta gerar uma saída depois que a necessidade já foi embora, né? Tá? Então, sistemas que têm uma necessidade de desempenho alto, tá? Desses desempenhos altos aqui de eficiência e eficácia, normalmente tem também uma necessidade que esse desempenho seja produzido no tempo certo, tá? Veja, desempenho com tempo de resposta são coisas diferentes, né? Então você pode construir um sistema que atenda um determinado desempenho, do ponto de vista de tempo e resposta, tá? E tem um outro que produz de uma forma eficaz, né? Máxima eficiência. Confiabilidade de sistemas, então, é a qualidade de execução da sua função, tal que se possa confiar na sua saída, né? A função executada por um sistema é o comportamento do sistema tal como é percebido pelo seu usuário, tá? Bom, normalmente, quando você quer um determinado serviço ou função, você quer que ele saia de uma forma confiável, sem erros,
Tá? Então, essa confiabilidade ela é relevante, muitas vezes esquecida, né? Tá? Mas é tão relevante quanto o desempenho. Tá? Falha é a manifestação de um erro, função executada pelo sistema. Então, o que significa isso? Significa que não é falha e erro são diferentes. Tá? Você pode ter erros aqui dentro, mas se você tem um sistema aqui dentro que comporta esses erros ou que contorna esses erros, né, de forma a não gerar falha na saída, então o sistema ele não está gerando, né, em termos práticos, não está acontecendo nada, não está tendo problema nenhum. Tá? Então, falha é aquilo que você percebe na saída, tá? Em função dos erros aqui. Tá? Se esses erros não geram falhas ou são superadas, suportadas, você tem um sistema que é tolerante a essas falhas. Tá? Então, manifestação de um erro é a falha. Um defeito cria um erro latente que se torna efetivo quando é ativado. Tá? Então, você tem um defeito que está lá, ele não se manifesta enquanto, tá? Não se manifesta na forma de falha. Quando esse erro afeta o serviço oferecido, ocorre uma falha. Né? Nem todo erro provoca uma falha, uma vez que não havendo manifestação do erro no serviço, a falha não ocorre. Então, a falha é a percepção, tá, de um erro. Se ninguém percebe ou se há uma forma de contornar esse erro, a falha não ocorre. Esses são os índices principais na área de confiabilidade. Da mesma forma que o desempenho, tá, você tem medidas objetivas de eficiência e eficácia. Tá? Confiabilidade tem também suas medidas, são esses números, mas não precisa se assustar. Tá? Algumas são bem conceituais. Então, RT, né, vem do inglês R, que vem de reliability, que é confiabilidade, tá? É a probabilidade do sistema de desempenho em suas funções com sucesso, de acordo com as especificações, por um dado período de tempo. Tá? É só para lembrar que confiabilidade, ter um sistema confiável, mesmo ter um sistema de alto desempenho, você não consegue ter isso o tempo inteiro. Tá? Então, essa é uma medida de confiabilidade normalmente aplicada em dispositivos por um determinado período de tempo. Tá? Isso é uma especificação muito importante para a engenharia, por exemplo. Né? Você quer que seja confiável por quanto tempo? Né? Essa é uma medida, por exemplo, utilizada em aeronaves. Aeronaves têm que ser confiáveis por um determinado período de tempo. O tempo estiver voando. Tá? Enquanto estiver no chão, não tem problema nenhum. Tá? Bom, a lambda de T é a função taxa de falhas que exprime a densidade e probabilidade de falhas. Tá? Então, é a probabilidade de falha, ocorrer uma falha em um dado intervalo de tempo. A de T é disponibilidade, chamado availability em inglês. Tá? É por isso que vem a letra A. A disponibilidade é um conceito diferente de confiabilidade. A gente vai explicar na próxima transparência, tá? Mas é a probabilidade que o sistema desempenhe as suas funções com sucesso. Tá? Parecido com o do confiabilidade, tá? Mas ele não está dependente do tempo. A gente vai ver por quê. Tá? MIDT é o contraparte da taxa de falhas, é a taxa de reparo. Tá? Dado que é uma coisa falha, quanto tempo você leva para reparar? É a taxa de reparos. Tá? Como é que esses índices se relacionam? Bom, vamos começar explicando a taxa de falhas. Desculpe, a confiabilidade. Tá? R de T é uma função para uma taxa de falha constante, que é o lambda de T constante que está aqui, é uma função exponencial que ele vai decaindo com o tempo. Tem a ver, realmente, ele parte de um sistema funcionando e à medida que passa o tempo, a probabilidade de falha, acontecer a falha vai aumentando, né? E aí vai tendo uma redução da sua taxa de falha. Quanto maior a taxa de falhas, tá? Mais rapidamente ele irá falhar. Tá? Então, a partir dessa fórmula, né, você tem algumas definições de
tempo médio até a falha, tá? E tempo médio entre falhas. Tá? Esse é um outro gráfico no domínio do tempo que talvez seja mais fácil de entender, porque isso explica não só a confiabilidade, como também a disponibilidade. Tá? Então aqui você tem um sistema que está funcionando, está em 1, né? Está em OK. Tem um tempo médio aqui, a duração aqui, que é variável, probabilístico, né? Tá? Que depende da taxa de falhas, probabilidade de falha. Então, quanto maior a probabilidade de falha, menor vai ser esse tempo médio até falhar. Tá? Então, essa duração é variável, é probabilística, e depois ele falha. Tá? Falha aqui. Ocorre uma falha e o sistema deixa de estar OK, deixa de estar, passa a falhar. Tá? E aqui nesse ponto atua o μ, que é a taxa de reparo, tempo médio para reparar. Tá? Também uma largura, onde que faz com que após o reparo o sistema volte e até a próxima falha. Tá? Então, o MTTF é tempo médio até a falha, o MTBF é tempo médio entre as falhas. Tá? Então ele inclui o tempo onde ele está em falha. Agora, o que é disponibilidade? A disponibilidade é relação entre sistemas que está funcionando e que está fora do serviço. Tá? Então, enquanto a confiabilidade se preocupa somente com o tempo até ele falhar, a disponibilidade se preocupa também com o tempo de reparo. Tá? Então, quanto mais rápido eu reparo, tá? É menor esse intervalo de tempo aqui, é maior a disponibilidade. Ou seja, o sistema ficou disponível mais tempo, ficou no ar mais tempo, né, do que, por exemplo, demora para falhar, mas quando falha, demora para voltar. Tá? São aqueles sistemas difíceis de reparar. Tá? Nesse caso, você tem uma queda na disponibilidade. Tá? Então, onde é usada a disponibilidade? O sistema telefônico, por exemplo, o sistema que tem serviços 24 horas, por exemplo, você mede em disponibilidade. Por quê? Tá? Então você quer medir por quanto tempo, qual a razão, né, entre taxa de falhas e a taxa de reparo, que está aqui nessa fórmula aqui, né? Tá? Qual é a razão, né? Por quanto tempo eu tenho esse sistema disponível? Um sistema telefônico, por exemplo, normal, costuma ter 0,999, 3 noves de disponibilidade. Isso significa o seguinte, que a cada 1000, 999, cada 1000 horas de medidas, eu tenho 999 horas de sistema operando e 1 hora de sistema fora do ar. Tá? Isso significa 3 noves. 4 noves significa 10.000, ou seja, 9.999 horas operando e apenas 1 hora fora do ar. Tá ok? Então, o sistema telefônico normalmente tem, hoje em dia não sei, não é o caso do celular, estava falando de telefonia fixa. Telefonia fixa, antigamente tinha, por lei, por especificação, né, uma disponibilidade de 4 noves. Ou seja, a cada 10.000 horas só poderia ficar indisponível somente 1 hora. Tá? Então, ou para ter um sistema altamente disponível, ou não falha, ou falha pouco, ou quando falha, tem um reparo rápido. Tá bom? Existem os modelos série e modelo paralelo da confiabilidade. Basicamente, esse desenho significa o seguinte, são um cálculo de confiabilidade. Como é que você calcula a confiabilidade com diversos elementos, diversos sistemas que estão aqui, tá? Então, se o sistema são dependentes em série, como nesse caso, ou seja, a falha de um desses elementos significa a falha de todos, tá? Então, a confiabilidade desse sistema vai basicamente depender do pior elo, né? Tá? Nesse caso, se os sistemas têm o mesmo nível de confiabilidade, tá? Cada um desses elementos vai contribuir com 1 sobre n, 1 sobre lambda nessa cálculo aqui. Ou seja, ele vai caindo, a confiabilidade
do sistema como um todo, à medida que se vai acrescentando mais elementos em série. Tá? Isso é intuitivo, né? Acho que dá para entender que num sistema em série, né, onde um depende do outro, qualquer um que falha provoca queda do sistema como um todo. Então, se você tem 10 elementos aqui em série, tá, a confiabilidade cai 10 vezes. No modelo paralelo é o contrário, né? Para o sistema operar, basta que um deles esteja operando. Tá? Ou seja, mesmo que esse cara falhe, esses dois assumem, né, a função. Para o sistema como um todo falhar, cair, é preciso que os três caiam. Tá? Isso faz com que a confiabilidade seja 3 vezes maior. Na verdade, tem que fazer essa conta direitinho. Tá? Bom, é isso. Agora a gente vai conversamos bastante sobre sistemas. A próxima, segunda parte dessa aula, a gente vai conversar sobre os sistemas, a parte computacional, os conceitos de computação. Tá bom? Então, até a segunda parte, então.